Livro narrado com estrutura de Cristiane Batista, Grata. Natureza desse investimento libidinal do campo social. Deleuze e Guattari. O investimento libidinal não incide sobre o regime das sínteses sociais, mas sobre o grau de desenvolvimento das forças ou energias de que estas sínteses dependem. Ele não incide sobre as extrações, desligamentos e restos operados por estas sínteses, mas sobre a natureza dos fluxos e dos códigos que os condicionam. Ele não incide sobre os objetivos e os meios sociais, mas sobre o corpo pleno como socius, sobre a formação de soberania ou a forma de potência por si mesma, que é destituída de sentido e de objetivo, pois os sentidos e os objetivos decorrem dele, e não o inverso. Sem dúvida, os interesses nos predispõem a tal ou qual investimento libidinal, mas eles não se confundem com este. E mais, o investimento libidinal inconsciente é que nos determina a buscar mais de um lado do que de outro, a fixar nossos objetivos numa certa via, persuadidos de que é aí que teremos todas as nossas oportunidades, já que para lá o amor nos impele. As sínteses manifestas são apenas os gradímetros pré-conscientes de um grau de desenvolvimento, os interesses e os objetivos aparentes são apenas os expoentes pré-conscientes de um corpo pleno social. Como Klossowski diz no seu profundo comentário a Nietzsche, uma forma de potência, pela sua própria absurdidade, confunde-se com a violência que ela exerce, mas só pode exercer essa violência se estabelecer para si objetivos e sentidos dos quais participem até mesmo os elementos mais sujeitados. As formações soberanas não terão outro propósito que não o de mascarar a ausência de objetivo e de sentido da sua soberania com o fim orgânico da sua criação, convertendo assim o absurdo em espiritualidade. Eis porque é em vão que se procura distinguir o que é racional do que é irracional numa sociedade. Certamente, o papel, o lugar, a parte que se tem numa sociedade, e que se herda em função das leis de reprodução social, impelem a libido a investir um certo socius enquanto corpo pleno, uma certa potência absurda de que participamos ou temos possibilidades de participar ao abrigo dos objetivos e dos interesses. Apesar disso, há um amor desinteressado pela máquina social, pela forma de potência e pelo grau de desenvolvimento por si mesmos. Isto se nota mesmo naquele que tem um interesse e que os ama, além disso, com outro amor que não apenas o de seu interesse, e mesmo naquele que não tem interesse neles, e que substitui esse contra-interesse pela força de um estranho amor. Fluxos que escorrem sobre o corpo pleno poroso de um socius eis o objeto do desejo, mais elevado que todos os objetivos. Isso nunca escorrerá o bastante, isso não cortará, isso nunca codificará o bastante nem desta maneira. Como a máquina é bela. O oficial de A Colônia Penal mostra o que pode ser o investimento libidinal intenso de uma máquina que não é apenas técnica, mas social, através da qual o desejo deseja sua própria repressão. Vimos como a máquina capitalista constituía um sistema de imanência ladeado por um grande fluxo mutante, não possessivo e não possuído, escorrendo sobre o corpo pleno do capital e formando uma potência absurda. Cada um na sua classe e na sua pessoa recebe algo dessa potência ou é dela excluído, uma vez que o grande fluxo se converte em rendimentos de salários ou de empresas que definem objetivos e esferas de interesse, extrações, desligamentos, partes.
mas o investimento do próprio fluxo e da sua axiomática, que certamente não exige conhecimento preciso algum de economia política, depende da libido inconsciente pressuposta pelos objetivos. Vemos os mais desfavorecidos, os mais excluídos, investirem com paixão o sistema que os oprime, e onde acham sempre um interesse, pois é aí que o buscam e mensuram. O interesse vem sempre a seguir. A antiprodução difunde-se pelo sistema, a antiprodução será amada por si mesma, a maneira pela qual o desejo reprime a si próprio no grande conjunto capitalista. Reprimir o desejo, não só nos outros, mas também em si próprio, ser o tira dos outros e de si próprio, eis o que dá tesão, e isto não diz respeito à ideologia, mas à economia. O capitalismo recolhe e possui a potência do objetivo e do interesse, o poder, mas tem um amor desinteressado pela potência absurda e não possuída da máquina. Certamente não é para si nem para seus filhos que o capitalista trabalha, mas para a imortalidade do sistema. Violência sem objetivo, alegria, pura alegria de se sentir uma engrenagem da máquina, atravessando pelos fluxos, cortado pelas esquisas. Colocar-se na posição em que se é assim atravessando, cortado, enrabado pelos sócios, buscar o bom lugar onde, de acordo com os objetivos e os interesses que nos são consignados, sente-se passar algo que não tem interesse nem objetivo. Um tipo de arte pela arte na libido, um certo gosto pelo trabalho bem feito, cada um no seu lugar, o banqueiro, o tira, o soldado, o tecnocrata, o burocrata e, por que não, o operário, o sindicalista. O desejo embasbacado. Ora, não só o investimento libidinal do campo social pode perturbar o investimento de interesse e forçar os mais desfavorecidos, os mais explorados, a buscarem seus objetivos numa máquina opressiva, como pode também forçar o que é reacionário ou revolucionário no investimento pré-consciente de interesse a não coincidir necessariamente com o que é no investimento libidinal inconsciente. Um investimento pré-consciente revolucionário incide sobre novos objetivos, novas sínteses sociais, um novo poder. Mas é possível que pelo menos uma parte da libido inconsciente continue a investir o antigo corpo, a antiga forma de potência, seus códigos e seus fluxos. A ocorrência disso é tanto mais fácil, e a contradição aí presente é tanto melhor mascarada, porque um estado de forças não pode suplantar o antigo sem conservar ou ressuscitar o velho corpo pleno como territorialidade residual e subordinada, por exemplo, a maneira pela qual a máquina capitalista ressuscita o Staat despótico e a maneira pela qual a máquina socialista conserva um capitalismo monopolista de Estado e de mercado. Mas há algo mais grave, mesmo quando a libido esposa o novo corpo, a nova potência que corresponde aos objetivos e às sínteses efetivamente revolucionárias do ponto de vista do pré-consciente, não está assegurado que o próprio investimento libidinal inconsciente seja revolucionário. Isto ocorre, porque não são os mesmos cortes que passam no nível dos desejos inconscientes e no nível dos interesses pré-conscientes. O corte revolucionário pré-consciente é suficientemente definido pela promoção de um socius como corpo pleno portador de novos objetivos, como forma de potência ou formação de soberania que, sob novas condições, subordina a si a produção desejante. Porém, embora a libido inconsciente encarregue-se de investir esses socios,
seu investimento não é necessariamente revolucionário no mesmo sentido que o investimento pré-consciente. Com efeito, o corte revolucionário inconsciente implica, por sua conta, o corpo sem órgãos como limite dos socios, limite que a produção desejante, por sua vez, subordina-se sob a condição de uma potência revertida, de uma subordinação revertida. A revolução pré-consciente remete a um novo regime de produção social que cria, distribui e satisfaz novos objetivos e interesses, mas a revolução inconsciente não remete apenas aos socios que, como forma de potência, condiciona essa mudança, ela remete também, nesses socios, ao regime da produção desejante como potência revertida sobre o corpo sem órgãos. O estado dos fluxos e das esquisas não é o mesmo. Num caso, o corte incide entre dois socios, sendo que o segundo socios é avaliado pela sua capacidade de introduzir os fluxos de desejo num novo código ou numa nova axiomática de interesse. No outro caso, o corte incide sobre o próprio socios, de modo que este é avaliado pela capacidade de fazer passar os fluxos de desejo segundo suas linhas de fuga positivas, e de recortá-los segundo cortes produtivos. O princípio mais geral da esquizoanálise é este: o desejo é sempre constitutivo de um campo social. De qualquer maneira, ele concerne a infraestrutura, não a ideologia. O desejo está na produção como produção social, assim como a produção está no desejo como produção desejante. Mas estas fórmulas podem ser entendidas de duas maneiras, conforme o desejo se sujeite a um conjunto molar estruturado, que ele constitui sob tal forma de potência e de gregarismo, ou conforme sujeite o grande conjunto às multiplicidades funcionais que ele próprio forma em escala molecular, sendo que nos dois casos já não se trata de pessoas ou de indivíduos. Ora, por mais que o corte revolucionário pré-consciente apareça no primeiro nível e se defina pelas características de um novo conjunto, o corte inconsciente ou libidinal pertence ao segundo nível e se define pelo papel motor da produção desejante e pela posição das suas multiplicidades. Portanto, é concebível que um grupo possa ser revolucionário do ponto de vista do interesse de classe e dos seus investimentos pré-conscientes, mas não sê-lo do ponto de vista dos seus investimentos libidinais, e manter-se até mesmo fascista e policial. Interesses pré-conscientes realmente revolucionários não implicam necessariamente investimentos inconscientes de mesma natureza. Nunca um aparelho de interesse vale por uma máquina de desejo.